Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Olha para mim, por favor. Quando Deus abriu o Jordão e os dois passaram, Elias chegou para Eliseu e falou assim: ó, pede o que você quer, porque Deus já vai me levar. Pede o que você quer. O que você quer? Ele disse assim: eu quero a porção dobrada do teu espírito. Ele falou assim: ó, dura coisa, difícil coisa você pediu, mas se você me vê na hora que eu for tomado, então você vai receber a unção dobrada. Difícil coisa você me pediu. Tem muitas pessoas que diante de dificuldades elas param. Tem muitas pessoas que quando se deparam com coisas difíceis, elas pensam: isso não é para mim, eu não vou conseguir. Quem disse para você que você não vai conseguir? Foi Deus? É Deus que está dizendo que você não vai conseguir? É Deus que está dizendo que você não vai conseguir colocar sua vida em ordem, resolver esse problema que você está enfrentando? Foi Deus que disse para você? Duvido. Cuidado com a voz que você está ouvindo, porque o dia que você ouvir Deus, Ele vai dizer para você que tudo é possível que crê, e Ele vai te ajudar a vencer, até as coisas difíceis. Os maiores milagres que Deus fez foi em momentos difíceis. Jesus não multiplicou os pães na padaria, Jesus não multiplicou os peixes dentro d'água, Jesus multiplicou no deserto. E Ele é poderoso para multiplicar o pouquinho que você tem. Ele é poderoso. Ele abriu o Mar Vermelho, Ele abriu o Jordão, mas Ele também andou sobre as águas. Tem horas que Ele abre, tem horas que você anda sobre os problemas, mas Ele te abençoa. E não importa o lugar, nunca saia de um lugar se Deus não mandou você sair, por mais dificuldades que você esteja enfrentando naquele lugar. Aprenda isso. Só saia se for Deus mandando você sair para te honrar com algo melhor. Mas se não for, fique ali, porque naquele lugar Deus te exalta, Deus te abençoa e o nome dele é glorificado. Entenda, por favor. Adão e Eva perderam no paraíso. Eles perderam no paraíso para o diabo. Sim ou não? No paraíso. Davi perdeu para o diabo no palácio dele, na varanda do palácio. Abraão venceu no deserto e o deserto floresceu. Jesus venceu no deserto. Isaac plantou na terra seca e colheu 100 por 1. Seu Deus não tem problema com lugar. Se Ele te abençoar, em qualquer lugar você vence. Agora não vá para o lugar que você acha que é melhor para você, porque eu acho. Não tome decisão pelo que você acha. Ouça a voz de Deus para que você faça o que Deus quer que você faça. E para onde Ele mandar você pode ir que dá certo. E quando Ele manda, Ele não deixa nenhuma dúvida a ponto de você perguntar para os outros. Ele enche você de certeza. Então você pode mudar de cidade, mudar de bairro, mudar de ramo, se for com a direção dEle. Se não for, não mude, porque você vai esperar o melhor e vai vir um pior. Amém? Elias disse: se você vê, então você vai ter a unção dobrada. E Eliseu ficou atento. E de repente Elias subiu, foi tomado. E ele viu, e a capa de Elias caiu. Ele pegou a capa de Elias. Vamos aprender mais uma lição aqui. Parei aonde? 13. Diz assim, 13. Falta mais 200 versículos ainda para a gente ler. Estou brincando. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se parou à margem do Jordão, e tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas e disse: o que é que ele disse? Onde está o Senhor Deus de Elias, que feriu as águas? Quando feriu as águas, e elas se dividiram de um ao outro lado, e Elias passou, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas
que estavam de frente em Jericó disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram, não para falar besteira, ao encontro e se prostraram diante dele. Aonde? Em terra. Volte aí para o versículo 14. E tomou a capa de Elias, que dele, e feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. Olha o espírito de Eliseu. Elias foi tomado. De repente você está triste porque tomaram o seu carro, tomaram um cliente seu. De repente tomaram alguma coisa sua que mexeu com você. Mas não importa, Deus está com você mesmo sem isso ou sem alguém. Talvez sem um marido, sem esposa, sem um bom funcionário que te deixou, sem um sócio, não importa. Digo, o importante é que Deus está comigo. Não importa quem está com você. Eliseu estava sozinho, e as maiores experiências vai ser você e Deus, Deus e você. Não vai ser com ninguém, vai ser você e Deus e acabou. Amém? Você e Deus e acabou. Eliseu pegou o manto e disse assim: cadê o Deus de Elias? E o Jordão se abriu. Quando você é da fé, você quer ver Deus. Você não aceita não ver Deus. Você quer ver o Deus da Bíblia, o Deus que você crê. E nós vamos clamar hoje. E você vai falar: cadê Deus? Onde é que você quer ver Deus? Na sua casa, no seu trabalho, no seu negócio? Você vai dizer: cadê o Deus que eu tenho buscado? Cadê o Deus da Bíblia? Cadê o Deus desse lugar? E você vai ver que Deus vai se manifestar. Quando os filhos dos profetas viram, falou: não adianta falar com Eliseu não. Olha o que aconteceu. O que é que eles fizeram? Se dobraram, caíram. Fica preocupado não, muita gente ainda vai se dobrar para você. Muita gente que te critica, que te humilha, não pode morrer sem ver você vencer. Não pode morrer sem ver o gigante cair, a dívida cair, o problema cair, a vergonha cair. Diga: vai cair. Será que você crê nisso? Eles vieram e se dobraram. E se Eliseu escutasse eles, Eliseu estava perdido. Se você quer coisas grandes, não escute ninguém. Se você quer coisas grandes, seja forte, aguente a pressão. A vida é uma guerra. A vida não é fácil para ninguém. Mas se Deus está com você, Ele te guarda, Ele te sustenta, Ele te guia. No deserto, Ele supre as necessidades, Ele faz milagres, Ele faz você experimentar coisas que você nunca experimentou, você experimenta no deserto. Amém? Os filhos dos profetas vieram, mas não para falar besteira, porque viu que não entrava. Vieram para se dobrar e reconhecer o Deus dele. Aí os filhos dos profetas falaram: deixa nós buscarmos o corpo de Elias. Ele: para quê? Vocês não vão achar? Deixa, então vai buscar. Ficaram 3 dias procurando. E Eliseu foi para Jericó. E quando ele chegou em Jericó, falaram para ele assim: ó, a terra é amarga, a água é amarga, a terra é estéril. Ele disse: traz um prato de sal. E foi na fonte, na raiz do problema, e foi lá e lançou. E a água se tornou saudável, e a terra que era estéril começou a produzir. Ele foi na fonte do problema. Tem gente que não mudou ainda porque não foi na fonte do problema. De repente a fonte do seu problema é um perdão que você não liberou. De repente a fonte do seu problema é você não ter se perdoado ainda. Eu tomei conhecimento hoje que o comandante do exército de Israel não quis mais ficar na frente do exército. Sabe por quê? Porque ele se culpa pelo atentado que teve. Ele não conseguiu se perdoar, porque ele disse que esperava muito dele e ele não atentou para o muito que esperava dele. Então ele se culpa até hoje pelas mortes daquelas pessoas. E de repente você é um tipo de pessoa que se culpa por coisas que você errou. E nós erramos, nós falhamos. Mas como nós perdoamos os outros, como Deus nos perdoa, nós também temos que aprender a nos perdoar.
perdoar e aprender com os nossos erros. Tem gente que precisa voltar. Eu falei para vocês que a mulher montou o salão e foi um desastre. Não tinha talento, nem tinha curso. Acabou com o cabelo de um bocado de gente. Mandamos fazer visita, o companheiro nosso que foi lá, coitado, voltou com o cabelo um desastre. Ela foi na fonte, fechou o salão, tomou o curso, se especializou, está arrebentando. Às vezes a gente tem que voltar, às vezes a gente tem que parar. Você tem que ver a fonte do problema. Elias fez milagres, Eliseu fez o dobro, e faltava um para o dobro. E quando ele morreu, jogaram a pessoa morta sobre os ossos dele, e a pessoa ressuscitou, diz a Bíblia. Mas Deus cumpriu o que prometeu. Ele pediu uma coisa muito difícil. Cada um aqui tem sua dificuldade, cada um aqui tem sua luta. Tem gente que está sendo difícil para ela contratar alguém de confiança, alguém capacitada. Tem gente que a dificuldade dela aqui é dinheiro. Tem gente que a dificuldade dela é as vendas, que não vende há dias, há meses, há anos.